Bom dia, meu nome é Graciele, eu sou enfermeira e vou poder compartilhar agora mais um módulo com vocês e nós vamos abordar hoje o tema intercorrências dialíticas. Eu sou graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou especialista em nefrologia, especialista em gestão da qualidade e núcleo segurança do paciente, sou impulso, e gestão em saúde e auditoria também. E sou auditora aspirante da ONU. Atuo no mercado há 15 anos em nefro e vou poder compartilhar com vocês um pouco da experiência, das vivências, para a gente abordar toda essa temática que eu vou apresentar hoje. E hoje nós podemos falar que a hemodiálise é uma modalidade terapêutica suficientemente segura, né? Veio evoluindo com as tecnologias das máquinas, com as legislações, com as rotinas, com todo o cuidado prestado para que a gente possa hoje oferecer um tratamento seguro. Apesar dessa relativa segurança, a hemodiálise pode acompanhar de complicações potencialmente graves, podendo mesmo até ser fatais. Então, esses problemas, eles podem ser evitados, eles podem ser minimizados, se foram seguidos corretamente as orientações acerca da ingestão, de líquidos, dietas, medicação, e principalmente dessas orientações do cuidado prestado ao paciente renal crônico ali durante a hemodiálise. Então, eu vou colocar aqui para vocês as complicações mais frequentes que é abordado na literatura, né, e na prática a gente vivencia isso. Conforme o Dalgidas, a hipotensão, ela é a complicação mais frequente que tem, né, de 20 a 30% das diálises, elas apresentam, os pacientes apresentam hipotensão, seguido de cãibras, náuseas, vômitos, cefaleia, dor torácica, dosalgia, prurido, febre e calafrios. Então, nós vamos abordar aqui algumas intercorrências comuns para a gente poder entender um pouco melhor e até entender também a prática e tudo aquilo que nós vamos aplicar e o cuidado que a enfermagem vai prestar a esse paciente renal crônico. A primeira, então, como é falado, né, que é de 20 a 30% dos nossos pacientes apresentam o quadro de hipotensão. Então, a hipotensão, ela é bem recorrente durante a diálise e ela é o resultado principalmente na redução do volume sanguíneo, decorrente da remoção de líquido durante o tratamento, que está associada à compensação hemodinâmica insuficiente. Vamos pensar que, na medida que a máquina, né, a gente programa a ultrafiltração, a máquina ela vai retirando este volume. E o organismo não consegue compensar essa retirada com o preenchimento desse vaso. Então, é uma resposta individual do paciente. Então, dependendo do paciente, ele tolera a retirada de UF, outros não. Justamente por esse movimento de preenchimento vascular, às vezes o paciente não consegue compensar isso. Na medida que a máquina retira esse volume, né, do vaso intravascular, o organismo precisa fazer uma compensação de retirar os líquidos, tanto do meio intracelular, intersticial, para poder enviar para o compartimento intravascular. Quando ele não consegue fazer isso da mesma velocidade que a máquina retira esse líquido, pode haver a hipotensão durante a diálise. Então, nós aí colocamos umas causas relacionadas ao volume, diminuição excessiva de volume sanguíneo. Vamos pensar, né, em ultrafiltrações grandes, o organismo ele não consegue compensar. Níveis de sódio na solução de diálise muito baixa. Então, a questão da concentração de sódio durante a hemodiálise, né, e na solução, se tiver muito baixa, a tendência também é o paciente ter hipotensão. Uma vasoconstrição inadequada, superaquecimento da solução de diálise, né? Então, quando tem temperaturas elevadas, vamos pensar assim, né? É uma hipotensão, é só trazermos para a prática, né, na vivência, né? O calor, ele faz essa vasodilatação, né? E aí a vasodilatação vai diminuir a resistência periférica e automaticamente diminui a resistência periférica, diminui o retorno venoso e aí acontece a queda da pressão arterial. Colocamos assim, eu sempre menciono para a gente entender, no calor é muito simples, nosso organismo ele tenta compensar o calor, às vezes,
que né, às vezes da temperatura ambiente, ele faz uma vasodilatação porque a nossa temperatura corporal não pode aumentar. Então, ocorre o quê? Aquela vasodilatação para perda de calor, e aí, consequentemente, a nossa tendência, às vezes, no período de calor, ficar com a pressão mais baixa. E é interessante também a gente colocar que o superaquecimento da solução de diálise também pode fazer isso. Estar atento ao módulo de temperatura dessa máquina durante a hemodiálise, né? Antihipertensivos também, eles vão fazer isso. Então, se o paciente tem a pressão alta, precisa ser medicado, então, aqueles pacientes que são medicados e tomam medicamento antes da diálise, pode acontecer de ter quedas de pressão durante a hemodiálise. Então, a gente vai fazer algumas condutas, né? Então, no paciente, na hora que você está prestando cuidado lá, né, durante a hemodiálise, se você verificou que o paciente apresentou uma hipotensão, por quê? Ele vai apresentar quadro de sudorese, quadro de vômitos, palidez cutânea, né? Então, há uma palidez cutânea, o paciente fica bem sudorético às vezes, ou às vezes ele simplesmente, dependendo do paciente, ele pode ter uma perda de consciência, né? Então, automaticamente, o que você vai fazer? Você vai posicionar o paciente em posição Trendelenburgo, né, levando os membros, né, inferiores, para quê? Para você fazer o aumento do retorno venoso desse paciente, passar a fazer uma reposição volêmica, ou seja, soro, né? Então, você vai infundir o soro, né? Vai pausar a ultrafiltração desse paciente e, na verdade, a gente vai também fazer umas abordagens do controle do peso seco, controle de UF máxima, né? Claro que tudo isso em conjunto com os médicos. É importante também a gente mencionar que, durante a diálise, é muito importante a enfermagem estar atenta a esses sinais que o paciente pode apresentar, né? Então, o paciente, muitas vezes, tem alguns que conseguem, sim, verbalizar, falar que não está se sentindo bem. Então, a gente tem que estar atento, né, aos nossos pacientes para poder você prestar aquele atendimento, aquele primeiro atendimento, porque a hipotensão, dependendo do nível, ela na verdade, apesar de ser frequente, precisa ser tratada, né? E dependendo do paciente, já se apresenta já uma comorbidade, ela pode ser grave, né? Imagina o paciente já com uma insuficiência cardíaca, né? Já tem uma insuficiência cardíaca grave, então a gente precisa estar. Pacientes idosos, que às vezes não verbalizam, não mencionam que está passando mal, então a gente precisa estar atento como é que esse paciente está durante a hemodiálise, né? Há pacientes na prática que simplesmente olhar para. Eu tenho pacientes que simplesmente a gente tem que observar, por quê? Porque ele não consegue verbalizar e ele não consegue acionar a equipe. Então, estarmos atentos, inspecionar esse paciente, verificar os dados vitais desse paciente, né? Se é estipulado por hora ou quanto necessário, né? Estar mais atento, né? Uma prescrição também mediante a inspeção desse paciente durante a hemodiálise. Muito importante aí em período de frio, né? Porque as hemodiálises têm, né, os ar-condicionados, né? Orientar o paciente a não tampar-se todo debaixo da coberta, né? Porque a gente sabe que é frequente, né, pelo ambiente, os pacientes ficam, sentem frio, então a tendência é colocar a coberta, tampar o rosto, então orientar para que não faça isso. A gente precisa estar vendo o paciente, você, o técnico, a equipe, precisa estar inspecionando esse paciente. Então, essas são umas condutas que para você, a equipe precisa estar atento a isso, né? Uma outra também, que como eu mencionei, uma das causas, superaquecimento, a solução de diálise, atentar para quando aumentar a temperatura, conforme prescrição médica. Atenção, equipe, seguir as rotinas conforme é orientado, a lavagem de material, né? Vemos, às vezes, nas práticas, a equipe aumenta a temperatura lá na máquina para poder lavar o material assim, mais rápido, né? Esteja atentos com essas condutas que não condizem muitas vezes as rotinas, né? Estarem atentos, porque há também vivências na prática que o colaborador vai, aumenta a temperatura dessa máquina e esquece essa temperatura alta. Quando vamos ver o paciente está tendo um quadro de hipotensão logo no início da hemodiálise, por alteração dessa temperatura, desse valor, né, da lavagem do material, a mais esquece de voltar à programação, e aí a temperatura fica aqui elevada e, consequentemente, você, ou seja, causou um superaquecimento na solução de diálise e esse paciente apresentou hipotensão. Então, eu vou mencionando exemplos que a gente vê na prática para a gente estar atento. Por isso que as rotinas, todas que são feitas, elas devem ser seguidas rigorosamente
porque são rotinas que vão preservar a segurança do paciente durante todo o atendimento. Então, a gente, como equipe de enfermagem, né, estamos ali de frente, né, com o paciente, precisamos estar atentos com relação a isso, né? E no momento sempre inspecionar, né, juntamente com a equipe médica, avaliar esse peso do paciente, esse peso seco desse paciente e prestar o primeiro atendimento no caso. Se caso de vômito, né, que o paciente pode apresentar no quadro de hipotensão, que é recorrente, lateralizar o rosto para esse paciente também não aspirar, né? A gente tem que estar muito atento a isso também. Então, as implicações, usos de controle de ultrafiltração, precisamos às vezes verificar quanto que o paciente tolera, qual que é essa ultrafiltração máxima do paciente, porque às vezes o paciente ele tem peso para tirar, mas como eu expliquei, o organismo não consegue compensar na mesma velocidade que a máquina retira. Então, por isso que às vezes o paciente ele tem uma hipotensão, e aí não chegou no peso seco, ele está edemaciado, né? Ele tem edema, ele tem sinais que ali ele não está no peso seco, então a gente precisa ter esse controle dessa ultrafiltração. As máquinas hoje, elas permitem isso perfeitamente, né? Elas permitem esse controle de ultrafiltração, do que era contrário antes das máquinas, né, antigas, dos tratamentos antigos, que era manual. Hoje elas são bem rigorosas com relação a isso. Claro que também, se não tiver adequado essa remoção, essa ultrafiltração adequada, esse equipamento também deve ser averiguado, manutenções preventivas e corretivas são necessárias. Evitar grande ganho interdialítico, a gente tem que orientar, é uma luta, né? Vai ser sempre uma orientação constante ao paciente renal, ele ganhar quanto menos peso, porque quanto mais peso ele ganha, mais é difícil essa remoção, o organismo a gente não vai poder programar. Há pacientes que na nossa prática ela ganha 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos, né? Tem paciente até 7 quilos. Não tem como a gente também fazer uma ultrafiltração de 7 quilos. Né? Então, há serviços que estabelecem a ultrafiltração máxima, justamente para você também ter essa preservação cardíaca, né? Como é que você vai retirar tanto volume rapidamente de um paciente, né? E isso a médio e longo prazo compromete muito a parte cardíaca do paciente. Na grande maioria desses pacientes que ganham grandes líquidos, eles vão desenvolver uma insuficiência cardíaca, aí automaticamente desenvolvendo uma insuficiência cardíaca, né? Com o tempo, uma pressão mais baixa, não vai tolerar, e aí vira aquele ciclo. Então, a gente vai fazer isso, evitar esse grande ganho interdialítico, avaliar o peso seco do paciente, isso sempre tem que ser feito todas as sessões, né? Se está correto, se esse paciente está com um peso seco superestimado ou superestimado, precisamos avaliar, né? A gente participa desse processo, né? Claro que é o médico que define, mas a enfermagem ela tem que atuar também em relação a isso, dar o retorno, né? A comunicação entre os profissionais com relação a isso, o paciente tolera ou não, né? Se comunicar se caso hipotensão, se caso alguma queixa, né? Não tomar às vezes a conduta por conta própria, e às vezes o médico nem está ciente para poder ser avaliado esse peso do paciente, né? Esse controle desse peso seco. Estar atento também às queixas que às vezes os pacientes podem relatar para vocês. Olha, eu estou sentindo falta de ar em casa à noite, que é um indício, né, que o paciente está com retenção de líquido. Reportar a equipe, então está sempre reportando qualquer queixa, qualquer coisa que o paciente apresente, porque isso vai ser um indício para que a equipe, né, a enfermagem, o enfermeiro, junto com o médico, possa estar atuando e medindo, fazendo essa avaliação do peso seco, que muitas vezes na parte clínica, né, tem meios para se fazer esse peso seco, biopedância, mas na grande maioria das vezes e na maioria dos serviços, não você faz a avaliação clínica mesmo desse paciente, né, edema, pressão, como é que esse paciente está evoluindo pós-hemodiálise. Uso do nível adequado de sódio na solução, né? Apesar que existe em máquinas que possam ser, você fazer essa variação dessa questão do módulo de sódio, tem que ser controverso, tem que ser pensado, porque na medida que você também injeta sódio na diálise do paciente, ele vai ter um maior ganho interdialítico, tá? Ele vai sentir sede, né? Então, sal, pensa em sede e aí automaticamente maior ganho interdialítico, que é o que a gente quer que ele seja menos. A literatura até orienta mais uma restrição de sódio, né? Claro que de líquido, mas se você tem uma restrição de sódio, consequentemente ele vai beber menos líquido. Solução de diálise com temperaturas mais baixas, né? Dependendo do paciente, a gente também tem pacientes que têm essas prescrições
individuais, né? Esses pacientes mais propensos a ter hipotensão, a gente vai colocar uma temperatura mais baixa, pelo simples fato, vamos lembrar, né? E temperaturas mais baixas, a tendência é fazer uma vasoconstrição periférica, e aí automaticamente, tendo uma vasoconstrição periférica, aumenta o retorno venoso para aumentar a pressão. Então, pacientes, muitas vezes, a gente vai colocar uma temperatura um pouco mais baixa nessa máquina para a gente prevenir a hipotensão. Evitar ingestas intradialíticas de alimentos dos pacientes propícios à hipotensão. Né? Isso vai ser, há serviços que permitem, mas há serviços que seguem mais rigorosamente essa ingestão intradialítica, né? Você evitar, porque quando o paciente alimenta durante a hemodiálise, dependendo da alimentação, ele vai haver um desvio de fluxo sanguíneo aqui, né, para a região abdominal, e aí, consequentemente, ele pode ter uma hipotensão. Então, é sobre a hipotensão, é mais sobre isso, e a gente está avaliando. Só que, normalmente, essa hipotensão também pode acompanhar por cãibras, né? Às vezes, o paciente vai apresentar cãibras. Muitas vezes eles falam que, apesar da etiologia ser desconhecida, ela tem um pouco o mecanismo dessa causa parecida com a hipotensão, né? E automaticamente, como há uma hipotensão, pode haver uma vasoconstrição ali a nível muscular e aí uma hipoperfusão muscular. E por isso o paciente vai ter a cãibra, tá? Os fatores aqui são predisponentes para poder fazer justamente essa hipoperfusão são a hipotensão. Uma baixa volemia também pode fazer essa hipoperfusão ali no músculo, né? Alta velocidade de ultrafiltração e uso de solução com baixo teor de sódio. Então, isso, conforme a literatura, são 4 fatores predisponentes para o paciente ter uma cãibra durante a hemodiálise. E lembrando que muitas vezes a cãibra, ela acompanha pela hipotensão. Nem sempre, mas né, muitas vezes sim. Então, por isso que a hipotensão, todos esses fatores, ele pode levar o paciente a ter a cãibra. E aí, como nós vamos tratar essa cãibra? A prevenção, nós vamos avaliar o peso seco do paciente. Então, é essa questão do peso seco sempre. O controle de ganho excessivo, novamente, né, as mesmas medidas. Orientar esse paciente a não ganhar tanto peso entre as sessões de hemodiálise, né? E a conduta, nós vamos verificar a pressão, porque se a pressão estiver baixa, primeiramente a gente vai tratar a hipotensão, né? E normalmente a gente vai fazer essa parada de ultrafiltração temporária ou definitiva, o médico vai definindo se ele vai parar de puxar o peso ou diminuir, né? E administrar soroglicose. Vamos pensar que um paciente, tanto com hipotensão, ele está com o espaço intravascular está diminuído. Então, por isso que a gente injeta soro justamente para ver essa expansão do espaço intravascular. O soro ou a glicose. A glicose, normalmente, a gente recomenda para os pacientes não diabéticos, né? Então, quando eu injeto a glicose dentro do vaso do paciente, é justamente para poder fazer o movimento que a água saia do espaço intersticial, intracelular, para dentro do vaso, do intravascular. E justamente fazendo esse movimento da água do intracelular, intersticial, para dentro do vaso intravascular, haja ali um momento ali, uma expansão desse espaço intravascular. Então, o soro, né, geralmente a gente também passa, e a glicose. Então, a cãibra, ela é muito acompanhada disso junto, né? Lembrando que náuseas e vômitos são muito acompanhados dessas duas intercorrências, principalmente da hipotensão, tá? Uma outra também, vamos falar também, é o prurido, né? O prurido, ou seja, aquela coceira, ela é uma manifestação comum na insuficiência renal crônica, temos que lembrar que o acúmulo do efeito tóxico da ureia e de fósforos, né, na pele, né, uma vez que o rim não está funcionando ou funcionando inadequadamente, né, não há remoção por parte do rim com relação a isso, a esse controle. Então, níveis altos, esse acúmulo, ele vai fazer o prurido normalmente no paciente renal. E a prevenção é o quê? Nós está ali junto com a nutricionista, né, orientação da dieta, né, a gente vai orientar, principalmente vai ou solicitar, na verdade, o acompanhamento do serviço nutricional para que ele faça, né, essa orientação, ver o que o paciente está comendo, o que ele não está comendo errado de maneira errada, realizar diálise sem faltas, né, pensando que o fósforo não é muito simples de se retirar, não é igual um potássio, não é uma ureia que sai em 2 horas, então nós temos uma remoção mais lenta, então orientar esse paciente a não estar, né, faltando, uso correto do carbonato de cálcio, conforme as recomendações, né, com relação aos medicamentos que os médicos vai passando, né? Então, eles precisam alimentar isso, né?
Então, a conduta vai ser o que? A dieta, o paciente tem que entrar na dieta, o controle do consumo de fósforo é com ele, uso de quelantes de fósforos que são prescritos, né? Então, a gente tem que estar verificando se o paciente está tomando ou não, se ele está pegando ou não, porque muitas vezes eles pegam os medicamentos e não tomam adequadamente, né? E às vezes até o uso de antihistamínicos, né? Do polaramine, dependendo, durante a hemodiálise, devido ao nível desse paciente mesmo, dessa intensidade desse prurido, tá? Então, é muito comum também a gente ver isso durante a hemodiálise, né? E o paciente fica bastante incômodo durante lá, ainda mais que está sentado na cadeira, fica por muito tempo, então, isso eles ficam e apresentam frequentemente. O outro também, uma outra intercorrência comum, né? Vamos falar febres e calafrios, né? Pensarmos em acessos vasculares. Vocês né? Vocês tiveram abordagem de acessos vasculares, vai ser bem falado nesse módulo, mas eu não poderia deixar de falar que é uma intercorrência que o paciente, né, apresenta, muitas vezes, né? Apesar da literatura falar 1%, é claro que essa taxa vai variar dependendo do serviço, dependendo do perfil que é atendido naquela instituição, e isso está diretamente também ligado à parte da enfermagem, né? Vamos pensar nos acessos intravasculares. Tanto o catéter, né, seja ele de curta ou longa permanência, ou as fístulas arteriovenosas, né? Então, esses são acesso diretamente relacionado ao cuidado que a enfermagem vai prestar para esse paciente. E pensarmos que o paciente renal, ele é imunodeprimido e tem a probabilidade aumentada para infecções, né? Então, a gente tem que pensar nisso, aí está exemplificado com 2 desenhos, né? Como é um catéter, né? Onde ele é implantado, né, na via preferência, na jugular, e aí tem um catéter com sinais flogísticos, né? Inseridos, hiperemiados, secreção. Então, as causas podem ser pirogenia, pode também estar vindo de outras fontes, vamos pensar também a nível de contaminação de capilares, né? Não pode ser descartado, e apresenta também a bacteremia. E é um processo, vai indicar ali, quando o paciente apresenta uma febre, um calafrio durante a hemodiálise, né? Normalmente o paciente chega tranquilo na sua sala de diálise, senta, você verifica. Logo depois de um tempo, quando a gente percebe, o paciente começa a tremer, se debater, né? Às vezes discretamente, às vezes mais intenso, quer dizer que há um processo infeccioso em evolução, tá? Deveremos avaliar, por quê? Porque pode ser um foco provável, catéter, fístula também, né? Em fístula ela vai ter um sinal flogístico ali, ou outros, porque o paciente pode ter qualquer outro tipo. Uma infecção urinária, uma infecção respiratória também, né? Temos aí o Covid hoje, que temos que estar atento também, é uma realidade muito aí das clínicas de hemodiálise, né? Então a enfermagem ela tem que estar atenta, porque por mais que às vezes houve, né, uma mudança de rotina, de processos, né, de condutas durante a triagem, vamos supor, né, a triagem nos serviços, às vezes esse paciente omite, né, que está às vezes com sintomas gripais, e aí ele vai manifestar lá na sua máquina, né? Quem sabe, quem acompanhou, quem teve essa vivência aí no Covid, muitas vezes eles omitiram, e quando né, começa a correr, né, começa o sangue a circular na máquina, o processo infeccioso, ele é manifestado, e ali a gente vê. Então, a gente vai verificar. Então, primeira coisa, um paciente catéter, nós vamos verificar os focos prováveis, né? Então, nós vamos verificar o acesso, né? Se é fístula, vamos verificar a fístula. Quando é catéter, normalmente a gente vai prever se pode ser o catéter, por quê? Olha, pela foto que eu coloquei ali, dá para ver que uma infecção de catéter, ela é grave. É uma infecção sistêmica. Se você pensar ali, olha, o catéter ele é inserido ali na sua jugular interna, né? Então, é um acesso central. A ponta do seu catéter, a ponta do catéter do paciente, ele está ali normalmente no átrio direito. Então, se você pensar, uma infecção ali, ela está a nível acometimento na bomba cardíaca. Então, é muito fácil uma infecção de catéter virar uma sepsis, justamente pela localização onde que ele vai. Então, a gente vai normalmente verificar, vai ser feito a conduta conforme as rotinas que é estabelecida no setor, coletar hemocultura, administrar antitérmicos, porque a gente precisa administrar, porque o paciente vai apresentar febre, né, vai apresentar às vezes o calafrio e vai iniciar antibióticos a critério médico. É muito importante a gente falar, só mencionar, né, reforçar o quanto a enfermagem é responsável.
né, de fazer os manejos corretos desse catéter, né, sempre lembrando de usar máscara, touca, né, não estar conversando com o paciente na hora que você está manipulando esse catéter, né, principalmente também se há um hipofluxo desse acesso, que é comum também, às vezes o catéter não ter um adequado funcionamento, né, nós vamos fazendo manobras, né, flushes, enfim, não deixar esse cateto exposto, não deixar aberto, sem as seringas, né, sem deixar aquele lúmen aberto, porque ali é a maior fonte de contaminação intraluminal, né, então você deixar o espaço ali. Então é muito importante que a enfermagem siga as orientações, lavagens de mãos corretas, né, antes, durante, depois, lembrarmos dos 5 passos, né, dos 5 momentos, perdão, dos 5 momentos que é a lavagem de mãos. Precisamos estar atentos, porque normalmente a infecção, né, ela está associada muitas vezes a essa manipulação. Está orientando o paciente quanto à relação ao banho, não molhar, né, aquele acesso vascular, e vocês estarem reportando também, olha, o paciente chegou com curativo molhado, estar atento aos curativos também, porque isso é função, trocar conforme a rotina do setor lá, estabelecido conforme a rotina, né, se tiver sujidade, ser trocado também, né, não deixar passar esse período, não deixar de trocar, né, ou quando se for necessário também, tá orientando isso, né, tá avaliando, aprendendo, né, sinais de hiperemia, de secreção, né, vocês verem, está reportando ao médico, ao enfermeiro, né, e para que se possa apresentar uma terapêutica adequada ao paciente, né? Então, todos os momentos a gente tem que estar para prestar esse cuidado ao paciente. E fístulas, gente, também, né? Fístulas estarem, vamos dizer, incentivando, né? Porque muitos pacientes têm resistência à lavagem das fístulas, né? Chega, eles querem ser ligados mais rapidamente, eles querem que lavem mais rapidamente o acesso, então, estar atento a isso também, reforçar com eles, quando há período de frio, eles não querem passar nos lavabos, mas está orientando, quando vocês fizerem a limpeza ali da pele, a desinfecção ali da pele, se tiver sujidade, orientar a lavar, porque infecção de fístula, muitas vezes, da grande, vou dizer 100%, vamos dizer, é uma falha de processo nosso, porque você pensar no mecanismo, né, quando você está lá perfurando o paciente, né, colocando o acesso lá para o paciente dialisar, ali você tem que fazer uma antisepsia. E no momento que não se está adequado, a antisepsia não está adequada e você está lá, na verdade, fazendo lá, colocando a fístula do paciente, vamos colocar, na verdade, a agulha do paciente, que é o correto, você não está seguindo as normas. E ali é a responsabilidade também da parte da equipe, né? Então, essas infecções de fístulas quer dizer muito mesmo essa qualidade que você está prestando, nós estamos prestando ao paciente. E aí é uma orientação dia a dia, né? Uma orientação ao paciente para tentar conscientizá-lo mesmo da importância, tá? Nós vamos ter também a síndrome do desequilíbrio, tá? Principalmente em pacientes iniciais, vamos pensar assim, que é um conjunto de sintomas sistêmicos e neurológicos que pode ocorrer durante ou logo após a hemodiálise, principalmente na primeira hemodiálise do paciente, né? Nós vamos ter a manifestação de vômitos, inquietude, então o paciente começa a vomitar, ter vômito, ele fica inquieto, tem bastante cefaleia, tá, gente? E em casos graves, até convulsões, tá? Então, as causas são controversas, mas pensa-se que é um aumento agudo do teor de água no cérebro. Então, um paciente que está com uma taxa de eletrólitos muito alto, né, uma ureia, uma creatina muito alta, se você submete esse paciente à hemodiálise e você retira rapidamente esses eletrólitos, né, esses que estão ali, aquelas toxinas urêmicas, você rebaixa muito rapidamente, há um movimento da água, do espaço intravascular a nível de edema cerebral. Então, ela faz esse movimento para o edema cerebral. Então, aumenta agudo o teor de água no cérebro. E aí, o paciente apresenta eventos neurológicos, tá? Então, fluxo de sangue elevado, porque pensamos que a hemodiálise tem a ver com fluxo sanguíneo, vamos lembrar da programação da bomba de sangue. Então, se essa bomba de sangue está 300, que é 300 ml por minuto, então nós vamos baixar muito rapidamente esses eletrólitos, e aí pode fazer essas toxinas e fazer esse movimento que pode ocasionar
o síndrome dos desequilíbrios. Então, as causas é aumento agudo do teor, né, fluxo de sangue elevado, essa remoção rápida de eletrólitos, como eu já mencionei. Então, quando o paciente apresentar isso, normalmente, igual eu falo, pode se apresentar na primeira hemodiálise, mas a gente também vê em pacientes crônicos, às vezes, essa síndrome do desequilíbrio, porque são pacientes que apresentam grande ganho, né, interdialítico, não seguem adequadamente as dietas, as orientações, né? Então, quando você se deparar com isso, o paciente vai, normalmente, você vai interromper a diálise, vai infundir o soro, normalmente você, por ser questões também que você pode fazer causas neurológicas, você vai manter uma via aérea permeável, dependendo, vai ter que iniciar um oxigênio naquele paciente, e a gente sempre tem que monitorar sinais vitais. É o tempo todo, por isso dessa importância da gente estar monitorando os dados do paciente durante a hemodiálise, que apesar disso, tem alguns que têm uma resistência com relação a isso. Orientar, e se caso, né, não for possível, a gente pede para registrar. Lembre-se sempre do registro, a importância do registro de tudo que acontece durante a hemodiálise. A prevenção vai ser um fluxo de sangue de 200 ml por hora, uma redução, né, no primeiro dia de diálise você pode reparar que é o menor tempo, o fluxo sanguíneo menor, e às vezes uma administração de anticonvulsivantes no período de diálise, tá? Então, é mais para lembrarmos disso, para vocês saberem por que o paciente na primeira hemodiálise ele faz um tempo menor e um fluxo menor, para prevenirmos o síndrome do desequilíbrio. Temos aqui um outro fator, a hemólise. Né? A hemólise é o quê? É quebra das hemácias, tá? Vamos colocar aqui, que pode acontecer por uma solução hiperaquecida, uma solução dialítica contaminada, né? Então, às vezes a solução está contaminada, ou uma bomba de sangue defeituoso. O paciente vai sentir dossalgia, sensação de aperto no tórax e dispneia, tá? A prevenção vai ser o quê? É de retirar o conteúdo esterilizante das linhas por completo. Vamos sempre estar lembrando, né, aquele teste de ácido peracético que realizamos, que tem que ter positivo no início e no final negativo, o teste pré e pós, é extremamente importante para que você retire isso, porque aquele produto que fica nas linhas, no sistema, se caso entrar em contato, se houver resíduos ali e entrar em contato com o paciente, com o sangue do paciente, vai causar a hemólise. A hemólise é a quebra das hemácias, automaticamente quebrando as hemácias, nós vamos ter uma questão de hipercalemia no paciente devido à saída de potássio das células, tá? Colocamos também bomba de sangue defeituoso, porque às vezes também a bomba não está adequada, ela está tentando puxar um acesso defeituoso, ou seja, às vezes um catéter que não está com o fluxo adequado, e a gente quer seguir a prescrição de 300 ml por minuto. Então, isso pode causar hemólise, né? A máquina está fazendo um esforço mecânico ali para poder vir de um acesso que não fornece. E ali você pode provocar hemólise no paciente também, né? E defeito no equipamento. Manter a solução a 37 graus também é uma prevenção que podemos fazer para prevenir a hemólise e manutenção preventiva das máquinas. Então, estarmos atentos, equipe, quanto a esses sinais. Se o acesso está funcionando, não adianta clampar a linha ali, né? A gente às vezes clampa ali a linha arterial, ali na leitura ali do catabolha, né? Achando e coloca 300. Você não está, primeiro, fornecendo, não está o valor real, então tem que estar abrindo esses clamps para poder mostrar o real valor que está, né, desses valores ali da pressão arterial, porque ela vai te medir, na grande parte, né, dependendo da linha que você tiver, como é que está o fluxo desse acesso vascular, dessa linha, né, do acesso arterial, e porque senão você pode provocar uma hemólise. Você clampa ali e coloca uma velocidade que não condiz, mecanicamente você provoca uma hemólise no paciente, tá? Porque às vezes a máquina vai apitar, enfim. E aí as condutas, se caso tiver hemólise, o sangue também vai ficar bem escurecido, ou seja, também, quando você vai ligar um paciente e aí tem APC, né, e aí entrou em contato, você vai interromper a bomba de sangue, não vai devolver o sangue ao paciente, provavelmente vai ter que desprezar o dialisador, o sistema de dialisador, e ali com a equipe médica ver a possibilidade de continuar HD, porque dependendo do nível dessa hemólise, vai ser eletro, você vai ter que fazer eletro e, de repente, o paciente até internar uma terapia intensiva, como já vi casos mesmo, devido à hemólise maciça que teve nesse paciente, tá? Então, a prevenção é retirar o conteúdo esterilizante por incompleto e manter a solução, como eu disse. E, por último, agora, nós vamos falar também da embolia gasosa, né? A embolia gasosa é entrada de ar nas linhas e conexões.
Ou seja, descuido na administração de drogas e líquidos, na hora que nós estamos devolvendo o paciente, atenção para o soro, né? O soro pode acabar e ali entrar no sistema, né? Ou líquidos, ou medicamentos, né? Detector de ar com problemas, né? O equipamento lá não apresentou uma falha, né? Nesse sensor também. Então, nós temos que estar atentos. O paciente vai ter dispneia, ele vai começar a sentir falta de ar, vai começar a tossir, vai ter sensação de queimação no peito, arritmias, perda de consciência e convulsão. Então, é grave isso, né? Vamos pensar também, né, no catéter que não funciona muito bem, né? Porque é um acesso que muitas vezes pode apresentar um baixo fluxo. Então, aquela questão de você, né, na tentativa de fazer manobras, pode entrar ar ali e o paciente apresentar isso, tá? Então, eu coloquei umas fotos aí de alguns equipamentos, né, que tem esse sensor, que é justamente para leitura do ar, né? E entrada, né, igual eu falei, a gente colocou, a gente vai interromper a diálise, caso o paciente apresentar isso, uma oxigenação, então vai chamar o médico, provavelmente você vai ter que, né, colocar o paciente em oxigênio, catéter nasal, notificar o médico imediatamente, coloca o sistema para circular, se você, né, ter suspeita que teve ar no sistema, e posicionar o paciente em trindebulburro e em decúbito lateral esquerdo, tá, gente? É grave, dependendo do nível, né? Dependendo do nível, pode haver o acometimento, pode haver uma parada cardiorrespiratória, dependendo para onde esse ar vai para o paciente, né? Gosto também de sempre frisar com a equipe que às vezes a máquina começa a detectar ar, e a equipe, ela tende a achar que é problema no equipamento. E às vezes realmente tem microbolhas que não são visíveis, então a equipe tem que parar nesse momento para a retirada desse ar. Não tentar lá resetar a máquina e ir infundindo essas microbolhas, porque quando a máquina ou o sensor, é claro que tem que ser avaliado se o sensor também não está com defeito, mas não burlar isso, porque às vezes a equipe acha que não, eu olho lá o equipamento, eu olho a linha e não verifico que tem ar, mas às vezes tem microbolhas e você está infundindo microbolhas para esse paciente o tempo todo. Então isso tem que ser averiguado, tem que ser feito, tem que ser avaliado, né? E também há equipamentos que permitem, por exemplo, na hora que você está encerrando a hemodiálise, ela interrompe a bomba, né? Mas há equipamentos que é possível pôr, por exemplo, uma máquina em desinfecção e esse sensor, a bomba continuar rodando. E aí tem equipamentos que você interrompe a diálise, vai devolver o paciente, já coloca a máquina de desinfecção e a bomba está rodando. Atenção, porque no momento que interrompe essa diálise, apesar da bomba estar rodando, aquele sensor de ar não está funcionando mais. Então, você expõe o paciente ao risco de fazer uma embolia gasosa na tentativa ali de ganhar alguns minutos por causa de tempos, né, entre diálises, tá? Há equipamentos que saiu da diálise, da hemodiálise, automaticamente a bomba não roda mais. É justamente para evitar essa embolia, tá? Eu queria deixar também, né? Então, eu compartilhei com vocês aí um pouco da experiência e das intercorrências mais frequentes, né? Deixar aqui. Eu vou deixar também aí, para vocês quiserem, os meus contatos, né? Para que qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês também possam estar enviando, tá? Para mim e também para o pessoal do Corém que está promovendo tudo isso. Eu quero agradecer a oportunidade ao Corém, né? Poder compartilhar um pouco da experiência, um pouco da vivência, né? E eu espero que eu possa ter contribuído um pouco, né, com um atendimento mais seguro, um atendimento mais consciente também, por que a equipe atende, né? E por que estamos fazendo, né? A importância de prestar um atendimento seguro ao paciente renal crônico, né? Eu espero que possa ter contribuído com isso, tá? No mais, muito obrigada, viu? Qualquer coisa é só nas minhas redes sociais.